Gerações Alfa, pela votação da enquete anterior, ganhou a análise de perfil feminino. E aí eu falei que daria também para utilizar como perfil masculino. Serve para os dois lados. A questão sexual aí, ela vai ser só uma influência maior pro lado feminino. Nós vamos entender o porquê. Vamos lá. Não existe, primeiro de tudo, não existe método 100% garantido. Estamos falando de pessoas em mudanças constantes. As pessoas, elas modificam constantemente. Um dia hoje, você não é a mesma pessoa de ontem. E amanhã também você não vai ser a mesma pessoa de hoje. Você está sempre em constante evolução. Primeiro, analisar se trabalha com o corpo. Como que seria isso? Às vezes a pessoa é um personal trainer, às vezes a pessoa é uma nutricionista, às vezes a pessoa vende roupa íntima ou vende biquíni. Então, consequentemente, essa pessoa vai ter que expor o corpo dela. Nem sempre ela precisa de expor. Ela pode contratar uma modelo, né, quem mexe com biquíni, quem vende essas roupas mais íntimas. No caso do personal trainer, pode postar o antes e depois dos clientes. Isso aí também é interessante, é uma forma de trabalhar. Qual outro caso que eu trouxe? Nutricionista. A mesma coisa, exemplos. Ou então, se a pessoa trabalha com esporte, por exemplo, a pessoa trabalha com esporte fisiculturismo, naturalmente ela vai ter que expor o corpo dela, naturalmente vai ser algo rotineiro dela. Então, se você conhecer uma pessoa, se você tem interesse de conhecer uma pessoa e essa pessoa já trabalha nesse nicho, já expõe o corpo dela, já trabalha com o corpo dela em questão de ser a vitrine do produto do trabalho dela, o fruto do trabalho dela, não queira modificar essa pessoa, não queira que essa pessoa se transforme em outra, não faz sentido isso, porque o gasto energético que você vai ter é muito grande. Ou você aceita a pessoa do jeito que ela é, ou você simplesmente tenta conversar, tenta resolver essa questão de outra forma. Porém, você precisa de entender que a escolha da outra pessoa já está pré-definido, já existe uma pré-definição. Às vezes você também entra num perfil de uma pessoa, tanto homem quanto mulher, e você vê a pessoa com centenas de fotos expondo sexualmente seu corpo. Você tem que entender que ou você aceita aquela questão porque você já está entrando numa relação sabendo de como que aquilo ali está sendo apresentado, ou você arrisca e vai conviver com a pessoa e vê se você traz para a pessoa um entendimento em relação àquilo dali para vocês se envolverem. Se para você nada disso daqui faz sentido, se para você não te incomoda, tudo bem, é só você fechar o vídeo aí e seguir tua vida. Mas eu tô falando aqui por uma questão de ser saudável uma relação, que a relação seja mais duradoura. Porque se você falar pra mim que, eu já vi pessoas aí que expõem o corpo e estão juntas há muito tempo, pode ter certeza que essa pessoa é exceção à regra. Porque a exposição sexual do corpo, né, que eu já tô até adiantando nada desse perfil, a exposição sexual do corpo, ela tem com muitos danos. E nós vamos entender o porquê. O perfil que eu encontrei foi no Explorar, na aba Explorar do Instagram, saí rodando aleatoriamente. O primeiro que eu cliquei, eu já deixei para fazer análise. Esse perfil eu preservei o nome, preservei o rosto, preservei a tatuagem dela para poder ela não ser exposta. E vamos fazer a análise do restante das fotos. Então, pela análise, nós observamos que as fotos, elas não têm um contexto profissional, um contexto de uma reflexão, não tem um contexto de familiar. A 80% das fotos, elas estão focadas no contexto sexual. A pessoa trabalha nessa área, aí a gente volta para aquela regra lá de novo e segue aí a escolha de cada um. A pessoa não segue? Vamos fazer então essa análise do que acarreta tudo isso daí, né? O preço que se paga por expor, né, o corpo, o que isso vai gerar numa relação. Essas fotos, por ela terem um contexto sexual, elas vão estar buscando, se ela for solteira, ela vai estar buscando uma validação sexual. Se ela for casada ou estiver namorando, a mesma coisa. A validação sexual, ela vem justamente da aplicação da foto de exposição do corpo. E o que isso afeta na relação? Imagina só você conviver com uma pessoa e essa pessoa está constantemente ter outra pessoa na relação, terceiro com um terceiro. Uma outra pessoa que fica curtindo lá a foto da tua companheira, do teu companheiro, num contexto sexual. Uma outra pessoa que manda mensagem para o seu companheiro, ou para você mesmo, para justamente porque a sociedade, você expondo desse jeito, você acaba abrindo portas, né? Como se a pessoa tivesse aberta a uma relação, né? Se ela está buscando validação sexual, ela está aberta a se envolver com outras pessoas. Isso aí é o inconsciente coletivo, isso não tem como a gente fugir disso, da natureza. O que eu estou falando aqui é a natureza, a gente não vamos ficar aqui de filosofia, sociologia, não, é natureza mesmo, é ciência. Então, isso com certeza vai estar ativando a parte sexual das outras pessoas em relação a você ou em relação ao seu companheiro ou companheira. Eu não acho interessante isso, porque você conviver com a pessoa e estar constantemente com um terceiro, isso não traz uma relação saudável. Mas é porque você é inseguro. Não é questão de insegurança. Nós somos frutos do pecado. E qual é a melhor forma de você evitar isso? Se afastando do pecado, não se colocando à prova, não se expondo constantemente. Não é que isso vai acontecer ser 100%, mas isso não é saudável para ninguém, tanto para quem está recebendo essas validações, quanto para quem está se envolvendo.
E isso desgasta uma relação porque você vai ter constante alerta. Porque quem é que vai querer, quem é que vai se sentir bem com a outra pessoa desejando seu companheiro ou sua companheira? Existem esses casos de fetiche aí, mas não deixe isso aí de lado. Isso aí é uma outra conversa que a gente vai até ter em questão do que equivale um sexo, né? Que ficou até na enquete aí. E não é esse momento. Enfim. E aí tem um outro caminho, que é justamente a parte energética e espiritual, que ela existe. A ciência já provou centenas de vezes aí que a parte energética no universo, a energia é muito maior do que a própria matéria. Então, por essa base, né, de estudo, você pode utilizar justamente isso aqui que eu vou te falar. Você colocar uma foto em contexto sexual, você vai estar ativando gatilhos em outras pessoas. Quantas centenas de pessoas vão ver essa foto? E alguma dessas pessoas aí, com certeza, elas vão ativar um gatilho e elas vão procurar um site pornográfico para poder se masturbar, para poder ver uma outra cena de sexo, para poder liberar ali, né, o seu prazer, o seu tesão ali naquele momento. E justamente por conta de uma foto que você postou que gerou esse gatilho na pessoa. E aí, quando a pessoa chega num site pornográfico, é uma coisa que a gente vai conversar também, chega lá, você vê de tudo. Você vê desde sexo de homem com mulher, até com animal e humano. Até de mulheres e homens vestidos de criança, isso estimulando justamente a pedofilia. Então, assim, isso é uma outra conversa que a gente vai ter também, que é a questão dos danos em relação ao sexo, mas só para você entender que essa simples foto que você colocou vai estar gerando um gatilho, levando a pessoa para outro caminho. Então, assim, eu particularmente, eu não me envolveria, eu preferia não gastar essa energia me envolvendo com uma pessoa que tem 80% de fotos em contexto sexual. Para mim não faz sentido. Às vezes você conhece a pessoa tem uma foto, outra ali, e aí você vai conhecendo a pessoa, você vai estar criando intimidade, você vai estar trazendo para ela essa consciência, que não é interessante para a relação, tanto para você fazer isso, quanto a outra pessoa também fazer. E se a pessoa estiver adepta a ter um envolvimento com você, ela vai entender isso e vai guardar isso para ela, até mesmo porque eu penso que a gente tem que encontrar pessoas também que sejam espiritualizadas para poder se envolver. E pode ter certeza que essa frase, que é o seu corpo é o seu templo, serve para qualquer crença que a pessoa tenha na Terra, até uma crença filosófica, um estoicismo, por exemplo. A pessoa ela vai estar aceitando essa frase. Então, esse caminho, acredito que seja o melhor caminho, é justamente você evitar, né, essas pessoas que têm 80%, né, de fotos desse contexto. Ou então, você vai e simplesmente arrisca e gasta energia para poder você modificar essa pessoa. Aí cabe a você, o sentimento que você quer criar para essa pessoa, quanto que você coloca essa pessoa num pedestal para você justamente fazer essa lapidação dela, porque um relacionamento é você um lapidando o outro, né, um corrigindo as falhas do outro e crescendo junto. Então, você imagina, né, um perfil desse e com 80% de fotos com contexto sexual. Você vai querer ficar com essa pessoa? Essa escolha é tua. Agora vamos para a análise do engajamento de um perfil feminino de nota 7/8. Qual é que eu dei essa nota 7/8? Vou calcular de acordo com o VSM. O VSM é uma métrica utilizada mundialmente e essa métrica envolve rosto e corpo da mulher. Necessariamente a parte estética dela. E aí ela encaixa nesse 7/8. E eu colocaria também nesse VSM a questão dela ser de família, a questão dela ser uma trabalhadora, a questão dela ter outras qualidades, além só da métrica do VSM, que é justamente só beleza externa, só a estética dela. Enfim, ela deixou uma frase recentemente falando que ela não consegue encontrar uma pessoa que dê certo com ela, ela tem azar no amor. E vamos entender o porquê que isso está acontecendo com ela, sendo que ela tem vários atributos para ela poder estar se envolvendo, para ela poder estar bem com uma pessoa. Ela está chegando na casa dos seus 30 e poucos anos, e quando eu conheci ela, ela era bem jovem. E vamos lá para o engajamento dela. Nessa foto em específico, eu apaguei para poder vocês não identificarem. Ela tem 12 mil curtidas, 81 comentários, 1.830 compartilhamentos e 31 mil pessoas, não, 3 mil pessoas salvaram essa foto para poder estar vendo depois. E aí agora você se coloca na posição de companheiro ou companheira dessa pessoa, que recebe constantemente validações sexuais de homens e de mulheres. Recebe curtida, o que é uma curtida? Eu gostei disso que eu tô vendo, eu aprovo isso que eu tô vendo. E essa foto dela, ela tava com um decote bem grande, tava sem sutiã por baixo, só com um vestido. Como que você iria lidar com uma situação dessa? Com base naquilo que eu trouxe no início desse nosso vídeo. Você precisa de entender que essa escolha, ela é sua, ela não é minha. O que eu trago aqui é justamente uma análise mais profunda do que isso acarreta. Ela, com esse engajamento em alta, em fotos sensuais, faz com que ela não encontre um companheiro uma companheira que fique com ela, que tenha uma permanência com ela. E isso nós vemos em atores, atrizes e pessoas famosas que têm dificuldade para manter uma relação muito maior do que uma pessoa que não tem tanto essa exploração
da pessoa, exploração do seu corpo, né, exploração da sua imagem. Então, eu dou um exemplo, por exemplo, a Mia Khalifa, que é uma atriz pornô. Ela tem não sei quantos milhões de seguidores, o mundo inteiro conhece ela. E qual homem que conseguiria se envolver com uma mulher dessa? Ela, pelo VSM, ela teria uma nota alta, por conta do corpo, por conta da estética dela, mas isso não é parâmetro para você se envolver com uma pessoa. Então, ficou a análise de um perfil feminino. Isso vale também para os homens, só que a diferença é justamente na quantidade, né, de validações que a pessoa vai receber, e isso faz com que a pessoa se acostume com isso, e acaba que quando ela vai se envolver com outra pessoa, ela não consegue deixar de ter aquele sentimento de receber validação de várias pessoas. Isso gasta mais energia para você tirar isso da pessoa. Talvez você nem consiga tirar, que era o caso dessa minha amiga, por exemplo, que ela estava há 10 anos, solteira, já até casou, só que separou. E hoje ela sofre as consequências de atitudes que não levam ao caminho que nós, homens ou mulheres, queremos numa relação. Se para você isso é normal, tudo bem. Mas lembre-se, estatisticamente, isso não é saudável para um relacionamento e nem para a pessoa. Até a próxima, Alfas. Quem participou aí da enquete, obrigado aí pelo apoio e vamos nessa.